E a Comissão de Finanças do Corinthians enviou outra notificação urgente ao presidente Osmar Stabile e também ao seu departamento financeiro. E ainda falando sobre notificação urgente, a Justiça deu 48 horas para a diretoria do Corinthians dar explicações sobre mais de 70 milhões de reais em antecipações de receitas. E finalmente o atacante Guinegão avançou na recuperação da sua lesão e em breve deverá ficar à disposição do treinador Fernando Diniz. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre avanço na recuperação. O atacante Guinegão finalmente iniciou a transição física e em breve estará à disposição do treinador Fernando Diniz. O Guinegão foi muito bem naquele período de Copa do Brasil do ano passado, ali naquele período entre as oitavas de final até a semifinal, ele foi bastante importante, principalmente em um período que o Corinthians não teve o Memphis e também o Yuri Alberto. Então, além da Copa do Brasil, o Guinegão foi bastante importante também em jogos do Campeonato Brasileiro, mas infelizmente, com o retorno dos principais nomes do ataque, poucas oportunidades, o jovem jogador foi regredindo e hoje está em baixa dentro do timão. Para piorar, no final do mês de março, quando estava com compromissos com a seleção brasileira sub-20, o Guinegão acabou sofrendo uma lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita e desde então ele vinha se tratando. Um detalhe dessa lesão que ele sofreu com a seleção sub-20, essa lesão aconteceu no próprio CT Dr. Joaquim Grava, onde a seleção estava usando as dependências do timão. Desde então, como eu disse, tratando, e finalmente ele iniciou o processo de transição. Fez trabalhos na última quinta-feira, dia 23, em campo, absolutamente que ainda separado dos companheiros, mas já deixou o departamento médico. Então, nos próximos dias, gradativamente, ele vai voltando a fazer trabalhos com os companheiros e em breve, finalmente, estará à disposição do treinador Fernando Diniz, pela primeira vez, nosso jovem atacante, que foi um dos principais destaques da temporada passada. A minha opinião, quanto ao Guinegão ter avançado na recuperação dessa lesão, é a seguinte: ótima notícia, estamos falando de um jogador que, sinceramente, eu tenho esperanças que o Fernando Diniz vai conseguir recuperar, apesar que a característica do Guinegão com o Fernando Diniz acaba sendo complicado, a tendência, jogadores como Pedro Raul, Guinegão, é perderem espaços com o Fernando Diniz, por incrível que pareça, mas, inicialmente, o Fernando Diniz ele tem uma missão, recuperar jogadores do atual elenco. O estilo de jogo do Fernando Diniz só vai começar a trabalhar mesmo o formato dos seus esquemas táticos, os formatos, aliás, somente na Copa do Mundo. E claro que o Fernando Diniz vai saber dosar as coisas, claro que o Fernando Diniz vai encontrar uma forma de fazer com que todos os jogadores sejam importantes, ninguém ficará encostado. Então, eu particularmente tenho muitas esperanças que o Guinegão possa recuperar o seu bom futebol, além, claro, dele nos ajudar dentro de campo. Sabemos da importância dele voltar a se destacar pelas questões de repente, chegarem propostas pelo jogador. No ano passado mesmo, quando ele esteve bem, o Corinthians chegou a receber propostas na casa de 90 milhões de reais pelo jogador. Na época, optou por não vender. O jogador acabou regredindo e absolutamente que as sondagens, elas acabaram. Mas, enfim, vou torcer muito para que ele possa voltar o quanto antes possível e, claro, recuperar o seu bom futebol. E agora vamos falar sobre antecipações milionárias que o Corinthians fez e agora tem prazo de 48 horas para dar explicações à justiça. O Corinthians foi cobrado
na justiça e agora tem 48 horas para comprovar pagamentos e apresentar informações detalhadas sobre seus credores dentro do RCE, que é o regime centralizado de execuções. A exigência veio da Alaspro Consultores, entregue à Justiça de São Paulo. O que na verdade está acontecendo? Para conseguir manter o caixa funcionando, o fluxo de caixa e pagar as contas, o Corinthians antecipou mais de 70 milhões de reais no mês de fevereiro. O Corinthians antecipou valores da Esportes da Sorte, algo próximo a 47 milhões de reais a patrocinadora Master e quase 24 milhões de reais via contrato com a Nike, a patrocinadora Master. O que acontece? Qual que é o problema disso? Isso não é nova receita, é dívida. Na prática, o Timão está usando o dinheiro de amanhã, hoje. E claro que os impactos eles vão aparecendo. Para se ter uma ideia, a dívida com o empréstimo saltou de 361 milhões e 400 mil reais para 381 milhões e 900 mil reais em apenas um mês. E tem mais. A maior alta veio justamente nas operações bancárias, mostrando a dependência crescente desse tipo de solução emergencial. E agora, o que acontece? O Corinthians acaba aliviando o hoje e absolutamente que compromete o futuro. A justiça ainda não definiu punições, mas deixou evidente que cumprir essas exigências será essencial para manter o processo do RCE sob controle. Então, enfim, o Corinthians, a gestão Osmar Stabile, essa acaba sendo a única maneira de conseguir pagar as contas, fazendo empréstimos e também antecipando receitas, e dessa vez a justiça cobrou e o clube agora tem 48 horas para apresentar explicações. A minha opinião, quanto à justiça ter dado 48 horas para o Corinthians explicar essas antecipações de receitas é a seguinte: o que a justiça quer saber? A justiça quer saber no que foi usado esse dinheiro, o que o Corinthians pagou, se realmente pagou dívidas que eram necessárias serem pagas. A atual gestão não passa nenhum tipo de confiança à justiça. A forma ao qual a gestão Stabile age não passa nenhum tipo de confiança. Tudo tem que ser comprovado. E isso, na verdade, já virou a mania da atual gestão, que não consegue trazer novas receitas. A atual gestão não consegue fechar contratos grandes patrocínios. Desde que Osmar Stabile assumiu no final de maio do ano passado, eu acho que o maior patrocínio que foi fechado foi com a BYD, um patrocínio na omoplata da camisa de 8 milhões de reais. Fora isso, fala-se pelo menos uma vez por mês em novo name rights e de repente mais receitas, novos parceiros, só que nada acontece. Então, como não conseguem atrair novas receitas, eles vão fazendo empréstimos, eles vão antecipando receitas. E isso, sinceramente, resolve hoje, mas e amanhã? Esse dinheiro, na verdade, que seria um dinheiro para entrar para o clube como patrocínio, acaba se tornando um empréstimo à base de juros. O clube perde dinheiro. Antecipar receitas, se você tem 10 para receber, você antecipa, você recebe quanto? 6, 7? Então, essa é a maneira gestão Osmar Stabile. Esse é o modus operandi da gestão Osmar Stabile, que não consegue trazer novas receitas para o clube. E agora vai ter que se explicar na justiça. Tem 48 horas. E isso, provavelmente, até por sábado e domingo não ser dia útil, acredito que, no máximo, na segunda-feira já terão que dar explicações à justiça sobre o que pagou, no que foi utilizado esse dinheiro. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos continuar falando sobre notificação e uma outra notificação gravíssima, notificação bem forte, enviada ao presidente Osmar Stabile e também ao seu departamento financeiro. A Comissão de Finanças do clube enviou outra notificação para a diretoria Osmar Stabile referentes aos números dos balancetes da temporada passada.
o Corinthians está prestes a votar as contas do ano passado, déficit de mais 140 milhões de reais. Os números estão sendo vazados, mas ainda existem setores oficiais do clube que não receberam os números, não receberam os documentos. E um desses órgãos é a Comissão de Finanças. E a Comissão de Finanças está revoltada com a falta de transparência na prestação de contas e enviou uma outra notificação ao presidente Osmar Stabile, já que alguns dias atrás a própria Comissão de Finanças havia enviado uma notificação ao presidente. Vamos lá. A situação é bastante grave. A Comissão de Finanças do Conselho Deliberativo enviou um documento forte à diretoria, demonstrando indignação pela falta de acesso aos documentos na prestação de contas do ano passado, que será votado, como eu disse a vocês, na próxima segunda-feira, dia 27. Até esse momento, a comissão responsável por analisar tecnicamente as contas não recebeu os documentos necessários para avaliação prévia. E tem mais. Segundo o documento que foi enviado, os pedidos foram feitos várias vezes e ignorados. A diretoria do Osmar Stabile não responde à Comissão de Finanças do Conselho Deliberativo. A comissão reforça que não quer atrapalhar, mas sim cumprir seu papel de fiscalização. Sem acesso aos dados, não há como analisar, validar ou confiar nas informações. E o que torna ainda mais grave e acaba causando ainda mais revolta na Comissão de Finanças é que os números estão sendo vazados à imprensa, conforme estamos acompanhando o valor do déficit, os valores arrecadados na temporada passada, os valores totais das dívidas do clube, e ainda a Comissão de Finanças não recebeu nada. Então, isso acaba sendo tratado como falta de transparência, desrespeito institucional e risco à legitimidade da votação. A comissão ainda reforça que não depende de qualquer outro órgão do clube para exercer a sua função, o que a ausência dessas informações compromete diretamente a governança do clube. Em resumo, vão votar as contas sem a análise técnica adequada. E lembrando que eu já informei a vocês que a Comissão de Finanças, que é composta por pessoas que possuem alta capacidade de analisar esse tipo de documentos, não receberam, e o CORE, que é o Conselho de Orientação do clube, já recebeu os documentos, inclusive recomendaram a aprovação das contas com ressalvas, mesmo com um déficit de mais de 140 milhões de reais. A minha opinião, quanto à Comissão de Finanças ter enviado outra notificação para o presidente Osmar Stabile, é a seguinte: é muito grave o que acontece dentro do Corinthians. É muito grave as coisas como fluem dentro do clube. Por exemplo, o CORE recomendou a aprovação de contas com déficit de mais de 140 milhões. E esse déficit era para ultrapassar os 250 milhões. É que acabaram usando os números do acordo que foi feito com a PGNF, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E aí acabou diminuindo um pouco o déficit. Vejam o que acontece dentro do clube. Vejam como que as coisas caminham. A Comissão de Finanças é composta por profissionais da área e não receberam os documentos. Ou seja, supostamente, temos que falar assim, é tudo política. Os parceiros políticos recebem. Será que olham com a qualidade técnica necessária e simplesmente recomendam as aprovações? Só que tem detalhes, a Lei Geral do Esporte está aí. Se forem descobertas irregularidades, quem validou, quem aprovou, vai ter que pagar também, inclusive com seus bens. Então, outra notificação gravíssima e urgente enviada à diretoria, que eu acabei de falar para vocês, da Justiça também ter notificado o clube, dando 48 horas. O Osmar Stabile tem 48 horas para explicar à Justiça no que foi usado o dinheiro das antecipações de receitas e agora a Comissão de Finanças do clube. É por isso que eu já falo para vocês há um bom tempo. Intervenção judicial urgente dentro do Corinthians. Não temos outro caminho que não seja uma intervenção judicial. Enfim,
É por isso que o Corinthians hoje está nessa situação ao qual está, porque tudo que acontece no clube, o clube é movido a simplesmente politicagem. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!